O interessante é que quem cutuca Satanás é Deus. Deus está em uma reunião com seus filhos, acreditamos que sejam os anjos, e de repente quem aparece por lá? Satanás. E Deus começa e pergunta: viste o meu servo Jó? E ele que não perde uma oportunidade de colocar em xeque a grandeza, o poder de Deus, ele diz: sim, vi, eu estava lá rodeando a terra e eu vi sim o seu servo Jó. Ele é temente, fiel, reto, justo, se desvia do mal, porque ele tem tudo. O Senhor cobre, o Senhor rodeia de bênçãos. Aí Deus, conhecendo quem era o servo Jó, diz para ele: você pensa isso, é? Você acha que Jó me adora, que Jó me serve porque ele é cercado de bens? Você acha que Jó me serve, que Jó me adora porque ele é um interesseiro? Então pode ir, toca nele, só não vai tocar na alma dele. E assim Satanás rodeia a terra em todo o tempo, procurando uma só brecha para nos tragar, para nos destruir. E ele vai até Jó e toca, ele toca, ele destrói os filhos. 10 filhos, imagine você, um pai, uma mãe, em um só dia, enterrar, sepultar, levar ao cemitério 10 filhos. E não bastando isso, daqui a pouco chega uma notícia: olha, todas suas ovelhas, seus gados, seus bens, todos estão perdidos, roubaram, se perderam. Os filhos mortos, vida financeira arrasada. E Deus está em uma outra reunião e chega lá o metido Satanás. E Deus fala: voltou aqui de novo, né? Tava lá na terra, né? Conjecturando, tava lá na terra, né? Você viu meu servo Jó? Vi, quero ver se não tocar na saúde dele, ele ainda vai te servir. Tá mostrando para Deus que Jó é um religioso, porque vale a pena ser um cristão, servir a Deus, vale a pena, tem benefícios. E Satanás está dizendo para Deus: olha, Jó te adora, não é pelo que o Senhor é, mas Jó te adora pelo que o Senhor faz. Aí Deus diz: é isso que você pensa do meu servo Jó? É como se Deus escolhesse Jó para ser o advogado dele aqui na terra. E Deus fala: então tá bom, pode ir, toca no corpo dele, toca na saúde dele, mas só não toca na alma dele. É um cachorro, como já dizia Martinho Lutero, que Satanás é um cachorro na coleira, ele só pode ir até onde Deus permite. E lá vai de novo o cachorro na coleira e toca na saúde de Jó. E a Bíblia diz que Jó começa a ficar doente, muito doente, e ele fica num estado de total provação, que ele se coça com cacos de telha, ele fica magro, ele fica magérrimo, ele fica catavérico, ele fica uma alma que praticamente ambulante, e ele se coça com cacos, ele morde suas bolhas de pus, suas feridas. Oh, que provação! E não bastando perder os filhos, perder os bens, perder a saúde, ainda entra em cena a esposa de Jó e diz assim: ô Jó, por que você não amaldiçoa Deus e morre? Morre logo, Jó. Então você pode perceber que Jó, ele foi atacado em todas as áreas: os filhos, na vida financeira, na saúde e no casamento, na vida sentimental. Olha como o diabo é terrível. Não bastando, ainda chegam os amigos, porque eram amigos, claro que eram, passaram 7 dias com Jó, clamando a Deus, mas de repente eles começam a dizer: Jó, o que você fez, Jó? Não é possível passar por tanta provação, algum pecado você cometeu, Jó. E aí eles acusam Jó: você ficou rico porque você roubava das viúvas, dos órfãos.
Ah, você adulterou, e começaram a acusar Jó. Então veja que ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, a riqueza, ele perdeu a saúde, ele perdeu o casamento praticamente, porque deve ter entrado numa crise muito grande, abalado emocionalmente pelo abandono da esposa no momento que ele mais precisava de uma força, e perdeu os amigos que começaram a condená-lo, começaram a criticá-lo. Jó, capítulo 1, capítulo 2, você vai ler esta história. E Jó, ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele começa a dizer: por que eu não morri? Por que os peitos da minha mãe não secaram o leite para que eu tivesse morto? E Jó questiona Deus por diversas vezes. Questiona Deus por diversas vezes. E Deus começa a falar com Jó: Jó, você está reclamando? Aonde você estava quando eu botei limite no mar? Aonde você estava quando eu abasteci o vento? E aí foi uma conversa com Deus, e de Deus com Jó, e Jó se arrepende e diz: eu só ouvia falar do Senhor, agora eu te conheço. E de repente, aqueles que o acusavam, que apontavam para ele, dizendo que o que ele estava passando era por causa de pecados, ele começa a orar. Veja que coisa linda. Ele começa a orar pelos amigos. E quando ele começa a orar pelos amigos, a Bíblia diz que Deus, ele muda o cativeiro de Jó. Deus muda a sentença, Deus muda a história. Eu não sei se você se enquadra em alguma dessas adversidades que Jó passou. Quem sabe o seu filho você levou ao cemitério. Quem sabe uma enfermidade que o médico disse é um tumor. Você tem que abrir a cabeça. Quem sabe um dia você teve muito dinheiro e de repente você ficou sem nada. Quem sabe um dia você teve amigos e esses amigos disseram que você estava em pecado, por isso das suas provações. Ou quem sabe no seu relacionamento, no seu casamento, no momento que você mais precisava, você recebeu um abandono. Mas eu quero dizer a você, não importa o que Satanás tenta, o que importa é você permanecer firme e acreditar que o Deus de Jó é o seu Deus. É acreditar que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai completar até o fim. E assim, o estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Se ele tinha 10 filhos, ele teve 20 filhos, porque 10 estavam já no céu e 10 estavam com ele. E a Bíblia fala que tudo ele teve em dobro. Em tudo Jó foi abençoado. Eu quero dizer a você que se você permanecer fiel, adorando a Deus, não pelo que Ele pode te dar, mas adorando a Deus pelo que Ele é, aguenta firme, porque Satanás será envergonhado. Fica com essa palavra. Eu estou aqui fazendo a minha caminhada e sentindo meu coração de gravar esse vídeo. Não sei a hora que vou postar. Hoje fazem 30 dias da minha cirurgia. Eu que tirei um meningioma, um tumor no cérebro. E eu estou bem, para a glória de Deus. Tá tudo bem. Agora é só recuperar. Daqui uns diazinhos eu vou estar correndo, pulando e testemunhando aí na sua igreja, para que o nome de Jesus seja glorificado.
obrigado. Deus abençoe você. Fica com essa palavra, medita. Porque o Deus de Jó, Ele é o meu Deus. E eu desejo que o Deus de Jó também seja o seu Deus. Que Ele te abençoe. Que o Deus de Jó te guarde, te proteja, te prospere e te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.